Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê. A gente vai abrir o programa de hoje falando sobre distúrbios na tireoide das crianças com a Lid, a nossa endocrinologista pediátrica. Bem-vinda novamente, Lid. Oi, tudo bem? Fala um pouquinho para nós, então, sobre esses distúrbios, quais são os sinais, o que a gente faz quando as crianças têm algum probleminha na tireoide. Conta tudo para nós. Então, primeiramente a gente tem dois tipos de probleminhas de tireoide, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, né? O hipo é como já fala, quando a tireoide trabalha menos e o hiper quando ela trabalha mais. Então a tireoide é uma glândulazinha que a gente tem aqui no pescoço e o hormônio que ela produz, ele age em todo o nosso organismo. Então, se a gente tem uma falta ou um excesso, a gente vai ter sintomas no corpo inteiro, né? Então, a criança, o que vai manifestar? No hipotireoidismo, ela vai ter o quê? Uma queda do metabolismo, ela vai ficar mais lenta, vai ter mais soninho, queda no rendimento escolar, ela pode ter uma diminuição do crescimento, pode até ganhar um pouquinho de peso, porque o metabolismo está um pouquinho mais lento, mas principalmente ela vai crescer menos, isso é o que chama muita atenção, né? Ela pode ter um intestino preguiçoso, então ficar com uma constipação, pode ter queda de cabelo. Nossa, afeta todo o corpo organismo mesmo. Tudo. Então, são sintomas um pouco inespecíficos. Às vezes, o diagnóstico até fica um pouco atrasado, porque a pessoa não pensa. Exatamente, né? Já o hipertireoidismo tem os sintomas contrários. Então, a criança ela fica mais acelerada. Então, ela pode ter insônia, pode ter palpitação, coração acelerado, ela pode ficar com o olhinho um pouco arregalado, tá? Ter diarreia. Algumas crianças, dependendo da causa, elas podem ter aumento de volume do pescoço, tá? Então, também são sintomas inespecíficos, mas então a gente tem que ficar atenta, né, para procurar ajuda. Outro dia no consultório eu atendi uma criança que estava 4 anos, tá? Desde os 4 anos de idade, ela já tinha 8, tendo sintomas e ninguém pensou no probleminha de tireoide. Olha só. Então, existe problema de tireoide na infância, né? E a gente sempre tem que pensar, tá? Inclusive, o teste do pezinho, uma das doenças que detecta é o hipotireoidismo congênito. Que legal. Porque tem crianças que já nascem com problemas de tireoide. Né? Os hipotireoidismos congênitos são os mais graves, né? Então, uma criança que nasce com distúrbio de tireoide, se ela não for tratada já no comecinho da vida dela, ela pode ter, inclusive, retardo mental. Porque o hormônio da tireoide é importante para o desenvolvimento do cérebro também. Tá? Então, a criança deve ser tratada já nos primeiros 15 dias de vida. Olha só. Por isso, o teste do pezinho ele é feito já do 3º ao 5º dia de vida da criança, para dar tempo desse resultado. Exatamente. Já para ter um diagnóstico e tratamento precoce. Né? A gente fala muito sobre o tratamento precoce, sobre descobrir qualquer doença, qualquer disfunção o quanto antes, justamente para facilitar o tratamento, né, Lid? Sim. E quando a gente fala em diagnóstico, quando a gente fala em tratamento, como que é o tratamento para ambos os problemas de tireoide, tanto o hipo quanto o hiper? Então, o diagnóstico, né? Primeiro, a questão é mais a gente pensar no diagnóstico, porque é feito simplesmente pelo examezinho de sangue que a gente vai dosar os hormônios, né? Então, vai fazer o diagnóstico tanto do hipo quanto do hiper, tá? E o tratamento no hipotireoidismo é simples, é uma reposição hormonal, que é um comprimidinho, tá? Não existe solução, então mesmo para os bebês, a gente dilui o comprimidinho, uma vez ao dia só. Então, uma criança, antigamente, o hipotireoidismo congênito era uma das principais causas de retardo mental do mundo, tá? Quando não tinha o teste do pezinho. Porque a criança que não era tratada precocemente, ela teria o retardo mental depois. E aí, não, se a criança trata já no começo, no primeiro mesinho, ela tem uma vida normal, tá? Então, o tratamento fantástico. É simples, é muito simples. Obrigada, medicina. O tratamento é bem simples e, na maioria dos casos, é para a vida toda, tá? Essa é uma dúvida muito dos pais, né? O hipotireoidismo congênito, em geral, vai ser tratado a vida toda. Alguns casos podem ser transitórios, né? Então, são exceções. E o hipotireoidismo adquirido, que é aquele que a criança não nasceu com ele e manifestou no decorrer da vidinha dela, na maioria das vezes ele é causado por doenças autoimunes, que são doenças de família. Geralmente também o tratamento vai ser para a vida toda, tá? Existem outras causas, né, que podem ser transitórias, mas na maioria das vezes é um tratamento definitivo, tá? Mas é simples. É um comprimido por dia. Simples, né? E o hipertireoidismo, ele é mais raro, tá? Mas ele também acontece em crianças. O tratamento, em geral, também é com medicação, mas alguns casos podem passar por uma iodoterapia, e casos raríssimos por cirurgia, né? Mas geralmente também é tratamento medicamentoso, tá? Então, assim, qualquer diagnóstico vai mexer com essa família,
porque a gente não quer que o nosso filho passe a vida inteira tomando um medicamento, mas a gente tem que pensar pelo lado bom, pelo lado positivo. Poxa, antigamente as crianças ficavam com, imagina, retardamento mental por conta de não ter o medicamento que agora o seu filho tem acesso, vai poder tomar e não vai prejudicar em nada. Então, assim, a criança foi diagnosticada, ela está tomando o medicamento, ok, vida que segue, não muda em nada na vida dela. Não muda em nada, ela pode ter uma vida normal, só tratando. Muitas mães que têm bebezinhos com hipotireoidismo, elas até percebem quando a doença está mal controlada. Olha só. Elas pensam, ele está mais irritado, está mais sonolento. Já avisa a gente, olha, eu acho que não está legal. Já faz o exame para controle da medicação, a gente já ajusta a medicação. É um tratamento que exige controle. Isso que eu ia te perguntar. Com exames de tempo em tempos, tem que refazer exames para ver como é que está a questão do hormônio ali no corpinho deles. Isso, porque a dose da medicação vai muito pelo peso, né? Então, conforme o bebezinho cresce muito rápido, então, nos primeiros meses é feito o exame seguido, né? Conforme a criança cresce, os exames vão sendo espaçados, mas vai ter que fazer exame laboratorial, né, de controle. As mães não gostam, a gente sabe, você é mãe, mas a gente sabe que é super necessário. E sem esse tipo de exame, sem esse tipo de acompanhamento, a gente não teria os benefícios e a qualidade de vida que a gente pode oferecer para os nossos filhos. Então, assim, é uma picadinha, né? A gente sabe que vai incomodar um pouquinho, mas eu acho que dos males o menor. Sim. Porque a gente poder oferecer qualidade de vida para eles já é algo, assim, grandioso. E pensar assim, a criança que tem um hipotireoidismo, que não está tratando bem ou não está tratada, ela vai ter complicações no colégio, não vai aprender tão bem, né? Vai dormir mal. Então, o benefício é muito, muito maior, né? Sim, com certeza. Se não está controlada a doença, tira toda a qualidade de vida da criança. Porque, como você nos explicou, afeta todo o corpinho. Então, assim, é incomparável o benefício. Então, eu sei, como mãe, que é difícil a gente ter qualquer diagnóstico, ainda mais quando a gente ouve que vai ter que medicar para o resto da vida. Mas a gente tem que pensar pelo lado bom e sempre algo positivo, assim, poxa, meu filho vai ter qualidade de vida e um comprimido por dia e exames laboratoriais de vez em quando, se o médico pedir. A gente brinca às vezes como endócrino, olha, se tivesse que ter uma doencinha crônica, então, bom, a tireoide é uma das mais simples de se tratar, né? Exatamente. Então menos mal, vamos dizer Exatamente. Assim, né? Lídia, assim, só pra gente finalizar o nosso raciocínio, alguns sinais de alerta, você já falou alguns, mas só pra gente deixar assim de alerta para as mães, para ficarem atentas. Então, aquela criança que ela não está crescendo bem, que ela até ganha peso, mas ela não está acompanhando, você vê que está menorzinha que os amigos, é que ela está muito sonolenta, muito caidinha, meio pálida, cai o rendimento escolar, né? Essa criança tem que ficar atenta. Já o hipertireoidismo, aquela criança que tem insônia, está muito agitado, o olho arregalado, sente o coração acelerado, às vezes um aumento do volume no pescoço, pensar que pode ser um hipertireoidismo. Nossa, adorei. Muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado. A gente deixou dicas, sinais de alerta, mas é claro, qualquer dúvida, qualquer sinalzinho que você encontre no seu filho, leva direto para um profissional, né, Lid? Porque às vezes as pessoas acham, principalmente o segundo filho, porque o irmão teve isso, vou fazer. E isso é muito perigoso, né, Lid? Sim. Automedicar ou demorar para fazer algum tipo de tratamento. Se a mãe tem alguma pulguinha atrás da orelha, tem alguma suspeita, já procura o pediatra. Porque parece que as mães, elas têm um faro, Tem. Mas a gente não pode usar esse faro para automedicar. A gente tem que usar esse faro que a gente nasce, porque a gente quem mais conhece os nossos filhos? Nós, né? Não tem como. Então, mas sobre a doença é o médico. Então, assim, qualquer mudança no filho, leva para o profissional e aí o profissional, junto com a mãe, a guerra tá ganha, né? Isso. E se não descobriu no primeiro, às vezes acontece. Às vezes a mãe vai atrás. Vai procurar. Verdade. Adorei. Muito obrigada. Até o próximo encontro. Até a próxima. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de mama, é claro, com quem entende muito sobre esse assunto, a nossa mastologista, a doutora Joana. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. O que a gente precisa saber sobre o câncer de mama? Quais são os sinais de alerta?
O que a gente precisa fazer para prevenir, para evitar? Conta para nós. Então, agora que estamos chegando pertinho do mês de outubro, né? Quem fala muito no Outubro Rosa. Né? Vamos lá, então. O câncer de mama é um dos cânceres mais incidentes na mulher e é por isso que foi criada essa campanha do Outubro Rosa, que é uma campanha conhecida, difundida mundialmente com a finalidade de conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do rastreamento do câncer de mama. Então, nesse cenário, o exame mais importante é a mamografia, que tem indicação anual a partir dos 40 anos para todas as mulheres. Algumas têm indicação antes dos 40 anos, mas são subgrupos específicos que vão ser devidamente orientadas pelo seu médico, né? Mulheres que têm histórico familiar, alto risco para câncer de mama, né? Então, a mamografia, qual que é a importância? Ela consegue detectar alterações iniciais antes mesmo que sejam alterações palpáveis do câncer. E essa é justamente a ideia. Detectar a doença bem inicial para que o tratamento seja menos agressivo, para que a chance de cura seja muito maior. E isso a gente vê que realmente acontece, os estudos comprovam isso. Quando o câncer é detectado bem no início, a cirurgia é menos agressiva, é uma cirurgia que dá para conservar a mama, muitas vezes a paciente nem precisa ser submetida à quimioterapia. Então, diminui a mortalidade, aumenta a chance de cura e diminui também as comorbidades relacionadas ao tratamento e as comorbidades relacionadas à cirurgia e consequências, efeitos colaterais, enfim. Existem fatores de risco para o câncer de mama, né? Então, a gente tem dois tipos, os fatores de risco que são modificáveis, que a gente fala, e os não modificáveis. Os não modificáveis não dependem, né, da gente. Então, basicamente, a nossa genética, herança hereditária, né, herança genética, mutação de DNA, quando a mulher menstrua muito cedo, entra na menopausa muito tarde, fica muito tempo exposta aos hormônios, né, produzida pelos ovários. Então, isso a gente não consegue driblar, mas tem os fatores de riscos que são preveníveis, né? Que são modificáveis. Então, ali que a gente consegue atuar. Por exemplo, obesidade, sedentarismo são fatores que aumentam muito o câncer de mama, né? Muitas pacientes não têm essa noção de quanto a atividade física é importante para a prevenção do câncer de mama. É totalmente relacionado. Então, o combate ao sedentarismo e à obesidade é muito importante nesse cenário. Outro fator é as mulheres que gestaram, que passam por gravidez ou gravidezes, né, mais do que uma, também diminuem o fator de proteção em relação ao câncer de mama. As mulheres que amamentam, quanto maior o tempo de amamentação, menor a chance, né, não anula a chance, mas diminui bastante. Outras coisas o estilo de vida, pacientes que costumam ingerir muita bebida alcoólica, que também é um fator de risco para câncer de mama, estresse, alimentação, qualidade de vida no geral. Então, são coisas que a gente pode modificar, que a gente pode combater, né? E outra coisa que é muito importante agora nesse mês é falar sobre os sinais de alerta, né? Quando que eu devo procurar um mastologista, né? Quando que eu devo me preocupar. Então, assim, via de regra, tem que ir no ginecologista, no mastologista uma vez ao ano, fazer o exame físico da mama, ele vai fazer a palpação, então vai ver se tem algum nódulo palpável, algum espessamento. Vai fazer a inspeção daquela mulher, da mama, para ver se tem alguma assimetria, ver se tem alguma alteração em relação, né, uma com a outra, vai comparar e vai pedir os exames necessários quando for indicado. Não é toda mulher antes dos 40 anos que tem indicação de exame. Por isso que é importante ir uma vez no ginecologista, já tem que coletar o Papa Nicolau, que é o preventivo, né, e já faz toda essa questão de prevenção da mama também.
Quando que o autoexame, né, é uma coisa muito falada também, mas é ao mesmo tempo controverso. É um exame que é discutível, mas mesmo assim ele é recomendado. Porque as mulheres têm muito medo de se palpar, assim, eu não vou palpar porque não quero ficar preocupada, não quero achar nada. Exatamente, não vou fazer o exame para não achar nada, mas aí é que tá. A gente tem que conhecer a nossa mama, né? Então, tem que saber o lado que é mais durinho, se isso aqui é normal, não é normal. Então, ela tem que se conhecer. E a partir do momento que verificar alguma coisa diferente disso, um nódulo, um espessamento na pele, vermelhidão, tem o carcinoma inflamatório que se manifesta com aquela pele mais espessada, avermelhada, que a gente chama de casca de laranja, alguma retração da pele ou retração do próprio mamilo. O meu mamilo sempre foi para fora e agora está cada vez mais para dentro, isso também é um sinal de alerta. Derrame papilar, que nada mais é do que secreção que sai do mamilo em paciente que não está amamentando, enfim, principalmente se for sangue, se for transparente. Então, tudo isso são sinais que levam a mulher a ter que procurar um mastologista. Mas, claro, se fizer a mamografia uma vez por ano, direitinho, consultar o ginecologista ou mastologista, muita coisa pode ser pega muito no início, antes mesmo que vire essa alteração visível, detectável pela própria mulher, palpável, né? Eu acho muito interessante a gente falar sobre esse assunto, porque a gente fala muito sobre a prevenção e realmente a prevenção, ela faz toda a diferença. E principalmente pelo fato de que a gente encontra algo no começo. E quando a gente encontra algo no começo, é muito mais fácil de tratar. E as chances desse algo ser pequenininho e se tornar nada é muito maior do que a gente pegar algo grande para fazer com que vire nada, né, doutora? Com certeza. Então, assim, quando a alteração já é visível, quando se olha no espelho já é palpável, ela já não está mais tão no comecinho assim, né? A doença já deu uma progredida. Então, essa que é a diferença de fazer o exame anualmente para poder detectar às vezes até doença que é pré-maligna, ou seja, alterações que não são câncer, mas que podem vir a desenvolver, a aumentar o risco no futuro, né? Então, essas lesões podem ser tratadas antes mesmo de que torne-se alguma coisa maligna. E é muito legal a gente falar sobre essa parte da gente se tocar, da gente se conhecer, porque as mulheres não se tocam, não sabem como é que é o corpo e às vezes com o próprio toque, poderia ver alguma coisa diferente e procurar um profissional. Obviamente que quando isso acontece, a gente já sabe que já está num grau mais evoluído, porque o ideal é a gente encontrar... O ideal, obviamente, é nunca encontrar. Mas falando em pessoas que têm câncer de mama, o ideal é encontrar lá no comecinho, através do exame e não do toque. Claro. Mas eu acho muito importante a gente saber qual que é a diferença, porque quando a gente se toca, a gente conhece o nosso corpo, e qualquer coisinha que nasça de novo, a gente já vai saber, não, opa, isso aqui não estava aqui, não é verdade? Exatamente. Eu sempre falo para as pacientes assim que quando você vai tocar a mama pela primeira vez, nossa, quanto nódulo que eu estou sentindo, porque o tecido mamário, ele é todo irregular e a sensação que dá é que tem várias nodulações ali na mama. Então, as pacientes chegam assim, nossa, eu tenho muito nódulo na mama, mas na verdade não é o tecido mamário que é todo irregular. Então, a partir do momento que você vai palpando e vai se conhecendo, você vai conseguindo observar se tem alguma coisa diferente ali, ou se está crescendo, se sempre foi assim, se mudou, né? Então, essa questão do autoconhecimento é muito importante. Mas, mais do que isso, o recado é a tal da mamografia, que é o exame que... Essa é a mensagem que tem que ficar. É indiscutível, é incontestável, os benefícios são incontestáveis e realmente é um exame que pode mudar a história de vida de uma mulher, de uma pessoa. Então, diminui a chance de tratamento agressivo e também diminui a mortalidade, né? As chances de cura são muito maiores. Querida, adorei. Muito obrigada por trazer esse tema. Muito obrigada você que está nos acompanhando. E olha só, faz a mamografia, não tenha medo, porque vale muito mais a pena do que deixar para depois, do que encontrar
um nódulo maior. Então, assim, a doutora já deixou o recado e essa mensagem tem que ficar. Bora obedecer os nossos médicos, fazer os exames, ficar tudo certinho, que daí a qualidade de vida tá garantida, né, doutora? Com certeza. Obrigada, até o próximo encontro. Eu que agradeço, até mais. Agora o nosso assunto é emergências na otorrinopediatria. Rô, me conta. As crianças colocam corpos estranhos, brinquedos no nariz. O que aparece para ti na emergência? Eu já fico aqui nervosa. Eu trabalho no hospital infantil há mais ou menos 25 anos. Nesses 25 anos, eu posso te dizer que as aventuras foram muitas. Eu imagino. No dia a dia, as crianças são extremamente, primeiro assim, criativas, né? Essa é a palavra, né? Criativas. E desde os primeiros momentos, quando elas começam a engatinhar, elas já começam, na verdade, a investigar, a procurar formas e objetos para poder tocar, descobrir ver o que se tem cheiro, se tem sabor. Justamente. E digamos assim, nessa aventura do cheiro e do sabor, muitas vezes um objeto que para elas é novo vai para dentro do nariz, vai para dentro da cavidade oral ou dentro da orelha. E assim começa a aventura. Muitas vezes, às vezes os pais veem, os acompanhantes, quem está com essa criança, vê colocar. Outras vezes não. E o que acontece é que começam as manifestações. No nariz, por exemplo, sangramento nasal, uma rinorreia, que é um cheiro ruim vindo dessa cavidade nasal. Às vezes, quando coloca na boca, a criança começa com, na verdade, um desconforto para comer, tem uma certa dificuldade. E aí, alguém se desperta desse sinal de alerta, né? Muitas vezes, realmente, é um achado clínico. É uma febre, uma tosse, e de repente vai para a emergência ou está na sala, digamos assim, no consultório do pediatra. O pediatra acha uma esponja no nariz, acha um feijão na orelha, acha uma rodinha de Hot Wheels no nariz, um pedaço de pedra, e assim vai. E muitas vezes, a partir desse primeiro diagnóstico, que normalmente quem faz o primeiro diagnóstico é o pediatra ou o médico da família, e muitas vezes até, digamos assim, o amigo da família que questiona o que está acontecendo, tem alguma coisa. E essas fofas e esses fofos acabam parando com a gente no hospital. Normalmente, claro, são quadros com baixa morbidade, digamos assim, com baixa patologia, pouca chance de fazer grandes estragos. Mas nós temos realmente situações de emergência. Por exemplo, aumentou muito na pandemia a colocação e, na verdade, a retirada de baterias da cavidade nasal e das orelhas, que, na verdade, alguns brinquedos são fáceis, né, movidos a bateria, que não têm a devida segurança. E essas crianças, por curiosidade, estão manipulando, mexendo esse brinquedo, conseguem abrir essa proteção e acabam colocando essa bateria no nariz. A bateria no nariz, ela acaba, na verdade, havendo uma ruptura com a saída de materiais cáusticos, químicos, que podem fazer desde uma lesão simples, um sangramento, até um sequestro ósseo, uma necrose do septo nasal. Então, todos esses elementos, nós como pais, na verdade, cuidadores, temos que saber o risco quando oferecemos um brinquedo para uma criança, na verdade, temos que incentivar, mas temos que saber qual é o risco. Eu tenho um pouco de receio, eu brinco assim, em criança pequena com brinco e com anel. Por quê? Você coloca para ficar bonitinho, mas ela pode remover, né? E acaba, na verdade, colocando num buraquinho para brincar. E aí, muitas vezes, nós removemos uma tarraxa, um brinco da cavidade da orelha, um brinco da cavidade do nariz, digamos assim, uma miçanga que está numa pulseira, vai parar num lugar errado. E aí, a malvada aqui vai ter que fazer alguma coisa. Malvada, mas que, na verdade, é quem vai tratar, né? É a boazinha. Acaba, na verdade, a bruxa virando a boazinha. É verdade. E nessa
nessas situações, o que nós temos mais receio, na verdade, são os objetos que vão para a cavidade oral, principalmente não só objetos, mas os alimentos. Crianças abaixo de 4 anos são as que mais são atingidas e por aspiração. Na verdade, a colocação de grãos inteiros, feijão, milho, pipoca, em que elas não apresentam os molares, que são os dentes que trituram, e muitas vezes colocam várias unidades, essas crianças rindo, brincando, elas aspiram. Essas substâncias vão parar dentro da via aérea, ou seja, na laringe, na traqueia, nos brônquios, fazendo uma insuficiência respiratória aguda. Isso pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória no momento, ou se com a migração, muitas vezes, quando o pai ou quem está junto, a mãe, consegue observar que a criança está sem respirar, está cianótica, faz manobra de Heimlich para tentar remover. Mas muitas vezes esse objeto não é removido, ele vai para a região inferior, fazendo uma obstrução unilateral ou bilateral do pulmão. Então, essas são situações realmente de risco. E nós chamamos muita atenção por causa que a maioria, digamos assim, a maioria não vê a dificuldade, não vê o risco que esses tipos de alimentos podem dar nessas crianças. Então, eu brinco que criança abaixo de 4 anos não deve comer pipoca em grão, não pode comer feijão sem estar triturado, sem estar amassado, amendoim em festa junina, só paçoquinha, porque há um alto índice, na verdade, digamos assim, de dificuldade da mastigação e uma chance de maior dessas crianças aspirarem e acabarem, na verdade, fazendo uma insuficiência respiratória ou um trauma, muitas vezes, de vias aéreas. E assim, nem todo mundo sabe fazer a manobra. Nem todo mundo sabe fazer a manobra. Nem todo mundo está preparado para ver o filho passando por uma situação dessas, ou vendo a criança colocar alguma coisa no ouvido, no nariz. E assim, é desesperador para a mãe. Porque, poxa, agora o que eu vou fazer? A gente já pensa, é respiração, vai ficar sem respirar, o que eu faço? Justamente. É difícil, né? Sim, o que eu sempre achei que toda mãe deveria fazer um cursinho antes. Também sempre digo isso. Minuto Mamãe e Bebê está aqui para a gente tentar levar informação, mas a gente precisa que elas venham aqui nos mostrar algumas manobras, porque é difícil, né? Sim, e primeira coisa, manter a calma. Porque a criança que vê seu pai, sua mãe assustado também se assusta. Então, nós como adultos, nós como responsáveis, temos que manter a calma, conversar com a criança e dizer, ó, nós teremos que ir ao hospital ou ir ao consultório, né, do nosso amigo, do nosso pediatra, da nossa pediatra e ver o que aconteceu. E aí tentar manter a calma. Isso acontece também, digamos agora no frio, um outro evento é o sangramento nasal. Pelo ar frio, na verdade, essa mudança de temperatura, o ar frio faz com que haja um ressecamento das mucosas do nariz. E as crianças, principalmente as alérgicas, fazem mais, digamos assim, prurido, fazem mais manobras, e aonde tem mais sangramento. Então, muitas vezes, a mãe, o pai, o responsável, ao ver uma criança sangrando no nariz, entra em pânico. É verdade. E o que nós orientamos? Fiquem calmos, tentem manter a criança calma, né? O que fazer, não se desesperar, porque a partir do momento que essa primeira conduta for de tranquilidade, a criança fica tranquila e não entra todo mundo em desespero. Todo mundo. O caos está instalado. Mas é por aí. Eu acho que o adulto tem que ter essa responsabilidade de se manter calmo, de ter, na verdade, a atitude de tentar reconhecer, claro que numa situação de emergência, uma aspiração de corpo estranho que fica, por exemplo, em laringe, você tem que saber o que fazer. E aí a gente tem várias manobras de acordo com a idade, várias, né, possibilidades de fazer. Mas a primeira coisa que eu digo, mantenha a calma. Tente identificar o que é que está acontecendo. Né? E sabendo, se conseguir identificar, principalmente na hora de ingesta, por exemplo, de soda cáustica. Algumas famílias ainda hoje têm soda cáustica dentro de casa para fazer a higienização de banheiros, de canos. Então, esse tipo de substância, eu acredito que não deveria ter em casa quando você tem uma criança. Porque a criança é inocente, ela vê aquela substância... Pote, colorido... Justamente. Eu vejo muitos casos que acontecem de ingestão de soda cáustica, por exemplo, foi que os pais, os responsáveis, transportaram essa substância de um recipiente grande para o menor e colocaram num pote de alimento, numa garrafa de suco, e a criança, reconhecendo aquilo,
acha embaixo de uma pia, dentro de um armário. Que perigo. Isso aí são realmente situações que a gente pode prevenir o acontecimento fazendo a coisa certa, afastando das nossas crianças esse tipo de substância e prevenindo piores alterações, piores patologias, né? Adorei esse bate-papo. Quanta informação boa e principalmente, assim, eu acho que a mensagem que fica é para a gente manter a calma, para a gente saber que precisamos sim de uma ajuda, mas não adianta entrar em colapso, não adianta entrar em pânico. Então a gente tem que ter calma. Depois que tudo estiver resolvido, a gente chora, grita, né, Rô? Mas enquanto a gente não resolve, a gente precisa ter calma para justamente conseguir resolver a situação. Justamente. Adorei. Muito obrigada por tantas informações e até o próximo encontro. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade, Mariana. Agora nós vamos falar sobre o ciclo vital da família com a nossa psicóloga, a Lu. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mari. Adorei esse tema que você trouxe e quero saber o que você tem para nos falar sobre esse assunto. Estou aqui super curiosa e louca para aprender. Então, Mari, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente sempre imagina, né, o que vem mais rápido à nossa mente é o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento individual, humano, né? A gente pensa nas fases de desenvolvimento físico, mental da criança, naqueles saltos de desenvolvimento, né? Mas é muito raro a gente pensar que a família também é um elemento em desenvolvimento. Né? Então, assim como um indivíduo, ou mesmo as estações do ano, né? Como as estações, os ciclos vão mudando, né? De verão para primavera para o verão, outono, inverno, a paisagem vai mudando, vai se adaptando àquele novo clima. Também as famílias passam por essas transições, né? E o ciclo vital é uma teoria, né, da psicologia sistêmica que fala de algumas fases que são esperadas, né, no desenvolvimento de uma família. Então, são 6 fases que eles colocam, né? A primeira fase é do jovem adulto, né? Quando ele começa a pensar em sair de casa, a ter novas responsabilidades, as questões da carreira, da independência financeira. Depois, a fase do casal, né? Então, cada casal traz, né, as tradições de suas famílias e passa pelos desafios de se adaptar àquela nova realidade. Como é difícil. Muito difícil, desafiador. né? É muito desafiador mesmo para o casal. Porque são criações diferentes, manias, gostos, e de uma hora para outra você está convivendo, porque assim, quando você sai da casa dos pais, você já estava 20, 25 anos acostumada naquele grupo, né? Então tu já conhecia as manias do teu pai, as manias da tua mãe, irmãos. Quando tu vai viver com o teu marido, com a tua mulher, enfim, né? Aí você vai ter que se adaptar às novas manias e gostos de uma outra pessoa. E é muito desafiador, né? Você, na verdade, né, o casal vai ter que criar o seu próprio jeito de levar a vida, né? Cada um traz a sua bagagenzinha e daí juntos eles vão ter que ver o que dessas bagagens serve para nós dois como casal. E o que a gente vai ter que o deixar. que a gente vai ter que deixar de lado e que outras coisas a gente vai incluir nessa jogada, né? E esse é um desafio bastante grande para muitos casais, né? Mas é uma fase esperada, né? Então a gente tem essa adaptação, essa transição. Daí quando o casal, né, já passa por isso, logo daí passa para outra fase, né? Que é do casal com filhos pequenos. Quando daí sim o desafio, né? Nossa, se antes era desafiador, agora triplica. Triplica o desafio, Mas né? essas fases, é que nem videogame, né? Vai passando de fase e vai ficando mais difícil. Exatamente, né? São desafios diferentes, né? Mas o que acontece? Essa é uma das fases que é bastante emblemática, né? Que tem muitas transformações, porque o que acontece, né? Vem uma terceira pessoa, né? Para compor aquele ciclo familiar, depois dos outros filhos pequenos também, né? Conforme vão surgindo. Então tem toda uma mudança muito grande para a mulher, especialmente, né? Física, mentalmente, para o marido, para o pai. Então tem todo esse preparo e essa adaptação para receber um bebê, para se tornar, né, exercer essa nova função de pais. Então já tem muitos desafios grandes por aí. Verdade. Então depois disso, né, conforme as crianças vão crescendo, você se torna uma família com adolescentes. Nossa, né? Filhos adolescentes. Vai aumentando o grau de dificuldade, eu tô sentindo isso. Sim, né? Então daí o adolescente, né, já começa a questionar, né, as tradições familiares, as regras, começa a sair para o mundo, então tem esse desafio, né, de entregar o filho para o mundo.
Eu vou precisar fazer um acompanhamento contigo para essa Então, fase. menina, eu estou vivendo as duas fases, né? Com filho pequeno e com filho adolescente. Meu Deus. Então, a gente pode até viver, né, ciclos, essas fases, essas etapas Ter várias ao mesmo- concomitantemente, que né? legal. Então, com adolescentes acaba tendo essa dificuldade, né, de diálogo, de conseguir saber o limite entre deixar, né, o adolescente tentar coisas novas, com as amizades, tem muito medo, né, com a questão de uso de drogas, com a sexualidade. Muito. E acaba culminando também, em muitos casos, com a fase, né, da madura dos pais, que daí já é a outra etapa, né? Então, quando os pais ali já estão, né, na meia-idade, os filhos já estão crescendo, já estão se tornando jovens adultos, e daí eles se preparam para efetivamente sair de casa, Nossa, me arrepiei. né? E isso gera, né, o que muitas pessoas falam que é o ninho vazio, né, a síndrome do ninho vazio. Então, os pais que estavam com foco, né, muito grande nos filhos, em ajudar, em cuidarem, em promover, né, saúde, o cuidado com as crianças e com os filhos adultos, inclusive, de repente se veem sozinhos, né? E daí o casal aqui, de novo, vai ter que se adaptar, vai ter que ver, né, como é que a gente vai ser sem esses filhos agora, né? Quais são os planos, o que a gente vai fazer. E nessa fase também já começa a surgir a última, né, que é do estágio tardio, quando os pais, né, vão se tornando idosos, né? Então, na fase da meia-idade, você já começa a cuidar dos pais também, né? Que acabam adoecendo, né? Que enfrentam doenças crônicas. Enfim, né? São várias fases que a família vai passando, com muitos desafios, né? E que muitas vezes a gente encara isso como sendo algo ruim, né? E, na verdade, é algo muito esperado. É natural que as famílias passem por esses problemas, né? E precisam se adaptar, elas precisam se fortalecer, né? Psicologicamente, emocionalmente, buscar apoio, buscar ajuda. Então, acho que a grande questão desse tema, assim, que eu queria trazer hoje é que a família perfeita que não passa por crises, né? Nessas transições, não existe, né? Então, a gente precisa entender que essas crises, essas transições, essas adaptações são necessárias, elas vão acontecer, e a gente pode ir se preparando melhor para cada uma delas, né? Eu acho que você, como psicóloga, com certeza vai dizer que eu estou certa, que assim, é muito difícil a gente manter o nosso emocional saudável durante todo esse processo, todas essas fases, e a ajuda de um profissional que vai nos escutar, vai nos ajudar a enxergar um caminho mais saudável para transitar, faz toda a diferença. Eu acho que a qualidade de vida, porque a mulher, ela é o centro ali daquela família, muitas vezes, e ela que orienta o filho, que orienta o pai, que dá, né? Então, assim, e como que fica essa mulher? Ela precisa de uma ajuda também. Com certeza. No mundo atual, né, e, na verdade, não é só na atualidade, né, o processo histórico aí vem colocando a mulher como centro, né, da família, da organização familiar. Então, isso acaba sobrecarregando, né? E a gente já falou também aqui em outro episódio, né, sobre a sobrecarga materna. Então, a gente precisa estar bastante atento a isso, né? E essas fases em que a família vai transitando vão gerando ainda mais, né, crises e podem, né, gerar bastante sofrimento para a família, para a mulher, né, que é ali o esteio em muitas situações. Então, a busca por ajuda profissional é muito importante. Então, se, né, vocês estão sentindo dificuldade, sofrendo, né, na transição de um desses ciclos para o próximo, Ou em todos. ou mesmo, né, ou em todos, ou mesmo com mudanças que não são esperadas, né, porque esses ciclos, essas transições são esperadas. Sim. Mas existem muitas transições que são inesperadas, né, como uma pandemia que a gente está vivendo hoje, um acidente, uma morte precoce. Então, as famílias também passam por ciclos e fases, né, de situações que não são esperadas. Então, se tiver muito difícil, né, e o sofrimento estiver grande, os relacionamentos estiverem desgastados, é muito importante, então, a ajuda profissional. E os psicólogos, nós estamos aqui justamente para ajudar, né, essas famílias nesse processo. Eu acredito que faz toda a diferença, porque eu falo em todas as fases, porque assim, você passou dificuldade numa, sozinha,
passou para outra fase com dificuldade sozinho de novo. Mas você está vivendo, você está sendo um guerreiro, está numa guerra, você tem que ter qualidade de vida, tem que estar feliz nas passagens de cada ciclo. Aquele ciclo que ficou, ele tem que te deixar boas lembranças. Então, se já foi um difícil, vamos tentar no próximo ciclo pedir ajuda, ver como é que pode ser mais fácil, mais gostoso, mais tranquilo, né, Lu? Isso. A gente acaba vivendo, né, de certa forma, um luto, né, do que foi, do que deixou de ser, né? A gente sente saudades, a gente sente esse luto. E esse luto é importante da gente vivenciar, né, para poder, de uma forma saudável, avançar para o próximo ciclo, para a próxima fase. Então, a gente precisa realmente ter cuidado, atenção, entender que a família passa por essas fases, buscar se preparar para isso e avaliar se, né, um membro da família não está se sentindo sobrecarregado ali nas tarefas e nas atividades, né, e em toda essa carga mental e emocional que é exigida nessas transições. Que tema maravilhoso! Como eu aprendi, como eu fiquei assim fascinada por compreender, porque na verdade a gente sabe que tem fases, mas assim saber direitinho, né, certinho que tem um nome para cada fase. Achei sensacional, obrigada por me ensinar tanto. Espero que você também tenha gostado, que você tenha aprendido, e se precisar de ajuda em alguma dessas fases ou em todas, busque ajuda, vai ser muito mais saudável para você. Obrigada, querida, até o próximo encontro. Obrigada, até mais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de telas com a nossa pediatra Paty. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Paty, a gente sabe que não é recomendado o uso de telas para crianças menores de 2 anos, mas a gente sabe também que é inevitável. E depois dos 2 anos também tem um tempo limite, mas é muito difícil seguir esse tempo. Então, hoje, você trouxe dicas de como usar essas telas, é isso? Isso. Então, divida conosco. Tá bom. Primeiro, o uso de telas, existem 3 tipos de uso de tela, né? O tempo que a gente fala passivo, que é aquela tela em que nós ou as crianças ficam passivamente em frente. Ou assistir um vídeo na televisão, assistir um vídeo no YouTube, coisas assim. Esse é um tempo que a gente não interage com a tela e não tem muito ganho, né? Esse para as crianças e até para nós mesmos é o mais prejudicial. Depois a gente tem o tempo ativo. O que é isso? É um tempo que a gente utiliza a tela e age com ela. Tipo videogames, jogos interativos. É um tempo que a gente pode ter algum ganho, nós adultos, assim como as crianças, mas ele também tem um caráter viciante. Então a gente tem que prestar um pouco de atenção em que tipo de tela que a gente está oferecendo, né? O terceiro tipo de tela, que seria o tempo funcional, que é isso, é o tempo que a gente tinha utilizado muito nessa pandemia, né? Ele simula o contato social, então, é aquela tela que a gente usa quando está fazendo alguma atividade escolar, quando está conversando com a família. Então, esse, entre os 3 tipos, é o menos prejudicial para a criança, né? E hoje, claro, menores de 2 anos, a gente sabe quanto menos tempo estiver em frente da tela, realmente é melhor, né? Ou a partir dos 18 meses, assim, quando a família realmente tem uma necessidade maior, ou um irmãozinho que às vezes fica mais na tela e a criança acaba querendo imitar, a criança vive muito de imitação, né? Verdade. E aí a gente fica um pouco sem... O que fazer? O que eu faço, né? Exato. E aí o que a gente vai usar? Sempre optar por jogos, alguma coisa interativa, que a criança possa fazer um quebra-cabeça, coisas que tem não tanta luz, não tanto barulho, né? Para essa criança poder ter uma interação mais tranquila com a tela, tirar algo proveitoso disso, né? Tem alguma diferença, por exemplo, a criança estar assistindo televisão está mais longe, dela estar com o telefone está mais perto.
Ah, Existe sim. o que é melhor, o que é pior, o que agride mais o olhinho? Com certeza, se estiver mais perto e dependendo do tipo da luz, também vai ter uma agressão maior. Então, manter uma distância é mais saudável. Às vezes a gente vê a principalmente- criança tá assim, né? Isso. E além do olho é todo o corpo, porque ela tá de qualquer jeito no sofá, na cama, olhando de qualquer, né? Isso, e aí vem a função dos pais, porque a tela, no geral, celular, TV, videogame, ela sempre tem que ser supervisionada. E não só o que a criança vai assistir, mas como, né? Então, o posicionamento, a distância, quanto tempo, né? Isso é muito, muito importante. Então, os pais têm que estar presentes nisso. É verdade. E assim, quando a gente pensa em, a criança vai assistir um desenho na televisão, existem desenhos educativos, existem desenhos interativos que perguntam para a criança, que questionam, vou para a direita ou vou para a esquerda? Qual é a árvore maior? Daí eu acho que também existe uma interação, faz a criança responder, acho que também desenhos com muita música, muita violência e super-herói, daqui a pouco deixa a criança mais agitada, a criança quer reproduzir aquilo, e as falas da criança ficam, né? Exatamente, vão imitar o que ela está vendo. Então, isso, claro, são exemplos do que a gente não faz. E o primeiro que você falou, que interage, mostra cor, mostra número, são... Às vezes palavras em inglês. Isso, são programas que são menos danosos, né? E aí sempre o importante, então, tem o tempo, né? Que a gente já falou, menores de 2 anos, quanto menos, melhor, né? Entre 2 e 5 anos, até uma hora. Acima de 6 anos, 1, 2 horas, até 11 anos, e depois de 2 a 3. E nesse tempo, preferir justamente esses programas, que tem uma interação. E sempre conversar com a criança. Olha, tentar algumas medidas como... Você vai ter o seu tempo de tela se as suas atividades estiverem feitas. Aí a gente vai lá e vai ter esse tempinho. Estar com ela para assistir, para interagir com a tela. E depois, em algum momento, fazê-la lembrar daquele momento que vocês tiveram com a tela interativa, por exemplo, vendo o número. Lembra o que a gente assistiu lá na TV? Lembra o que era? Era o número 1? Como é que faz? É 1? É 2? Então, de repente, até propor uma atividade depois, agora vamos tentar desenhar o número 1, aí dá umas canetinhas, uns lápis e faz a criança reproduzir, desenha o bonequinho que você viu lá no desenho, quais foram as cores. Exatamente, são formas da gente usar a tela a nosso favor, porque a gente sabe que hoje o mundo está diferente, né? Então, a tela faz parte, né? Quem não tem um celular smartphone hoje em dia? Então, as crianças estão crescendo nesse mundo. Nasceram nesse universo, né? Exatamente. É muito diferente de antes. Agora, eles estão inseridos, os colegas olham, tem desenhos, tem super-heróis. Então, assim, é como se o filho que não tem, é como se ele estivesse fora daquele grupo ali que todo mundo tem. Né? Exatamente, é difícil. É bem difícil. E assim, o que eu penso? A mãe estava ali preparando o almoço. Ok, olha ali a tela, tá olhando o desenho. Mas aí depois terminou o almoço, lavou a louça, tudo certinho, vamos fazer a atividade? Então, você olhou, assistiu, a mãe conseguiu fazer o que precisava, está perto, está ouvindo o que a criança está, depois propõe algo em cima daquele filme. Tanto que esse tipo de ação acontece em escolas. O professor leva uma parte de um desenho, ou um psicólogo, enfim, para depois trabalhar em cima daquilo que foi visto. Exato. É uma forma menos prejudicial da gente usar. Mas sempre pensar, alguns pontos que a gente tem que frisar. Nunca usar tela no horário de refeição. O horário de refeição é um horário sagrado. Todo mundo precisa estar junto, a gente tem que estar prestando atenção no que está comendo, né? Então, tela nesse momento, nunca. Antes de dormir, nunca também, porque a gente sabe que prejudica muito o horário do sono. 2 horas antes, nada de tela. Tanto para adulto, na verdade, né? É verdade, quanto para criança. Não existe uma teclinha do desliga. Eu tava aqui olhando desenho, olhando vídeo e pum, agora durmo. Não é assim, tem que ir assim. Trazendo esse sono, relaxando, e tela não vai fazer isso, né, Paty? Não, muito pelo contrário. O sono vai ficar muito mais
ativo, não vai ser um sono que descansa, que, né, restaurador. Então, é muito, muito importante tela zero antes da soneca, né, antes de dormir. Principalmente para os pequenos, que a grande maioria já tem uma certa dificuldade de sono. Então, quando a gente fala de higiene de sono, esse é o principal ponto que a gente fala, verdade. né? Outras, sempre então o uso de tela tem que ser supervisionado. Até, assim, uma estratégia que eu gosto de falar, com quantos anos você deixa o seu filho sair de casa na rua sozinho? A partir de quantos anos? Esse é o momento que a tela, que a rede social vai ser um momento que você pode se sentir mais seguro em deixá-lo sozinho Que legal também. essa comparação, Né? Porque imagina, a internet hoje em dia é uma ferramenta que você vê o mundo todo lá. Verdade. Então ela é tão perigosa quanto, ou até mais, talvez, verdade. do que você deixar o seu filho andando sozinho na rua, independente do horário, né? Então sempre pensar nisso. Usar algumas ferramentas, por exemplo, o YouTube. O YouTube é maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele é livre, né? Você assiste uma coisa, ele vai aparecendo outra e assim vai. E a né? criança tá ali, apareceu a sugestão de um outro vídeo, pum, clico. E aí, poxa, mas eu te deixei olhando a galinha pintadinha e agora você tá olhando, né? Exato. Então, colocar alguns filtros, criar um canal da família e colocar alguns filtros. Se inscrever nos canais que você acha interessante e que você acha que a criança pode assistir sem ser prejudicial. Então, o próprio YouTube vai te canalizar para coisas semelhantes àquilo. Então, é uma ferramenta que vai auxiliando você, Com né? certeza. E a família. E, bom, Eu acho que com essas dicas a gente já tá bem mais seguro, né, Paty? eu acho que ajuda um pouquinho. Porque daí a gente entende o que pode ser feito, estratégias para fazer com que esse tempo seja depois lembrado para fazer uma atividade, segurança. Então aí você citou vários pontinhos que ajudam, porque como você disse, como eu falei, é inevitável, mas a gente então tem que ver como que a gente vai apresentar. Isso. E eu adorei essas dicas. Eu espero que você tenha gostado também. Vamos fazer um filtro lá no canal no YouTube. Vamos estar de olho, porque realmente a gente não sabe o que pode aparecer ali no YouTube, enfim. E evitar, depois que assistir, tentar fazer uma atividade. Eu adorei essas dicas. Paty, muito obrigada. Até o próximo encontro. Obrigada, até!